Esses relatos foram retirados de fóruns no Reddit. Caso queira enviar um relato seu ou uma história sobrenatural, entre em contato. Eu cresci com a sensação de que algo estava sempre errado na minha vida. Meus pais, Yuki e Mika, sempre foram humildes, pessoas de bem que trabalhavam duro para construir uma vida juntos. Minha mãe era amorosa, o tipo de pessoa que fazia um lar parecer um verdadeiro refúgio. Meu pai era um homem simples, com o coração grande, disposto a dar tudo de si para garantir que nada nos faltasse. Eles não tinham muito, mas o pouco que tinham era repleto de amor. Minha avó, no entanto, era uma sombra sempre presente sobre nós. Ela nunca aprovou o casamento dos meus pais, sempre os desprezou, especialmente o meu pai. Para ela, Yuki era um homem sem valor, alguém sem ambição e sem futuro. Lembro-me das visitas desconfortáveis, do olhar frio dela, sempre cheio de reprovação. Quando nasci, a aversão dela só cresceu. Uma criança nascida do fracasso, dizia ela, uma frase que ficou cravada em minha mente. Minha mãe, Mika, era a sua menina de ouro, o seu orgulho, a única filha que ela achava que poderia ter um destino grandioso. Ela acreditava que minha mãe merecia muito mais do que uma vida humilde, com um homem que ganhava pouco. Era uma mulher de vontades fortes, e quando queria algo, não media esforços para conseguir. E seus desejos eram perigosos, pois ela lidava com coisas que as pessoas comuns nunca ousariam tocar. Ela mexia com coisas ocultas, magia negra, rituais, invocações. Desde cedo eu sabia que ela era envolvida com forças que iam além do nosso entendimento, mas ninguém parecia se importar. A cidade era pequena e as pessoas não falavam abertamente sobre ela. Alguns a temiam, outros apenas a desprezavam. Mas minha mãe nunca deu ouvidos aos seus conselhos, nunca quis saber das suas ideias sombrias de grandeza e destino. Minha mãe amava meu pai, mesmo com a pobreza e as dificuldades. Ela escolheu o amor ao invés de dinheiro ou status. E isso só fez minha avó odiar ainda mais o homem que, em sua visão, havia roubado sua filha dela. Ela não escondia o desprezo. Largue essa vida e venha para mim, ela dizia repetidamente para minha mãe, como se estivesse oferecendo uma salvação. Minha mãe, porém, era sensata demais para isso. Ela nunca cedeu, nunca deixou seu coração endurecer. Então, tudo mudou de repente. Uma noite, meu pai Yuki chegou em casa tarde, com o olhar vazio e cansado de sempre. Tudo parecia normal até o momento em que o ouvi cair no chão da sala. Corri para vê-lo e minha mãe também. Ele estava imóvel, pálido como uma folha de papel. Seus olhos estavam arregalados, mas não havia vida neles. Gritei desesperado, mas ele não se mexeu. Chamaram uma ambulância e os médicos fizeram o possível, mas já era tarde demais. Eles disseram que o coração dele simplesmente parou. Um infarto súbito, eles disseram. Um colapso cardíaco sem explicação. Ninguém conseguia entender como um homem relativamente jovem, saudável, poderia morrer assim, de uma hora para outra. Eu lembro da minha mãe chorando desesperadamente ao lado do corpo dele. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido. E eu, sendo apenas um garoto, estava perdido no meio daquele luto. Em poucas semanas, a saúde da minha mãe também começou a definhar. Ela parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos sombrios. E então, um dia, ela se foi. Se jogou de uma ponte, deixando para trás apenas um bilhete curto e enigmático. Eu não aguento mais.
Eu fiquei sozinho. Minha avó foi a única que apareceu para me acolher. Eu não queria ir com ela. No fundo, sempre soube que havia algo errado com ela, algo que me dava medo. Mas não havia outra escolha. Ela era o único parente que me restava. Eu cresci em sua casa, uma casa fria e escura, cheia de coisas que eu não compreendia. Ela era severa, exigente, mas também me ensinou coisas que eu nunca imaginei aprender. Vi coisas que ninguém deveria ver. Aprendi sobre os rituais, os símbolos, os encantamentos. Ela dizia que um dia eu precisaria disso. Eu ouvia com medo, mas também com curiosidade. E com o passar do tempo, comecei a entender o que ela realmente era. Uma mulher amarga, consumida por sua própria ambição e ressentimento. Quando fiz 18 anos, decidi mexer nas coisas antigas da minha mãe. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Eu precisava de respostas. Revirei caixas, vasculhei papéis, e foi assim que encontrei algo que mudou tudo. Uma carta escrita por minha mãe, pouco antes de sua morte. Ela dizia: Yumi, se algum dia você encontrar isso, saiba que eu fui traída. Sua avó nunca aceitou minha escolha, e ela fez o que eu nunca imaginei que uma mãe pudesse fazer. Ela usou da magia que conhece para acabar com o amor da minha vida. Ela matou seu pai e agora eu perdi tudo. Não posso viver com essa dor. A leitura da carta foi como um soco no estômago. Minha avó. Ela foi a responsável. Ela matou meu pai e, por consequência, matou também minha mãe. Tudo para ter sua menina de ouro de volta. Senti o sangue ferver de ódio. Eu queria vingança. Eu não tinha mais ninguém, nada a perder. Cresci com ela. Aprendi seus métodos, suas formas de manipular as sombras e as forças desconhecidas. Eu me lembrei do ritual que ela fez para meu pai. Eu a vi fazer de longe, sem entender o que era, quando era pequeno. Agora eu entendia. Eu sabia o que precisava fazer. Esperei até uma noite sem lua, quando a escuridão cobria o céu como um véu de morte. Peguei o livro de rituais dela, aquele que ela guardava com tanto zelo, e fui até o porão. Preparei o círculo, acendi as velas negras e comecei a recitar as palavras que eu havia decorado de tanto ouvir durante a minha infância. Conforme eu pronunciava as palavras, sentia a atmosfera ao meu redor mudar. O ar ficou pesado, denso, e o cheiro de enxofre preencheu o porão. Eu continuei com raiva, com dor e, finalmente, com determinação. Eu queria que ela sentisse o que eu sentia. Eu queria que ela perdesse tudo o que tinha, assim como eu perdi. O ritual terminou e o silêncio se instalou. Por um momento pensei que nada tinha acontecido. Mas então ouvi um grito vindo do andar de cima. Corri para ver e encontrei minha avó no chão, tremendo, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo terrível. Ela começou a se contorcer, a gritar coisas sem sentido. Ele está aqui. Ele voltou. Não, não. Ela desabou, o corpo inerte, mas os olhos abertos, fixos em um ponto no teto. A respiração ofegante se tornou um sussurro baixo, então um gemido e finalmente silêncio. Ela estava morta. Consegui minha vingança, mas ao vê-la ali, fria e imóvel, senti um vazio profundo, um vazio que nada podia preencher. Eu havia conseguido o que queria, mas o que me restava agora? A vingança trouxe uma satisfação momentânea, mas também tirou o último propósito da minha vida. Deixei tudo registrado nesta carta, para que alguém, em algum lugar, entenda o que aconteceu. Eu fiz o que fiz, porque não via outra saída. Mas agora
não há mais razão para continuar. Nunca mais fui visto depois desse dia, pois minha missão na vida acabou. Fui engolido pelas sombras que tanto temi, mas que também aprendi a dominar. Se um dia encontrar esta carta, saberá a verdade. Esta é a minha última confissão, Yumi. Encontrei o caderno por acaso em um canto empoeirado do armário da minha avó, enquanto limpava a casa dela após o funeral. Ela sempre foi reservada, nunca falou muito sobre o passado. Nós tínhamos uma relação próxima, mas sempre houve um lado dela que eu nunca conheci completamente. Quando abri aquele caderno, eu não sabia o que esperar. A princípio, as páginas estavam cheias de receitas antigas, listas de compras, notas aleatórias. Mas, conforme virei mais folhas, a caligrafia mudou, tornando-se mais rápida, quase frenética. As palavras começaram a descrever eventos que me deixaram intrigado e, com o tempo, profundamente assustado. A história que se desenrolava era uma que eu jamais imaginaria que minha avó, uma mulher sempre calma e gentil, teria vivido. Ela começava com um nome, Akemi. Era o nome dela quando jovem, e o relato era escrito em primeira pessoa, como se ela estivesse conversando comigo diretamente. Eu nunca contei isso a ninguém, diziam as primeiras linhas. Mas agora, talvez você deva saber. O caderno estava velho, as páginas amareladas, mas o peso do que ela escreveu ali me atingiu de imediato. Eu continuei a ler, curioso e nervoso, as palavras ganhando vida na minha mente. Tudo começou quando eu tinha 18 anos. Minha mãe trabalhava como costureira em uma fábrica de roupas no subúrbio de Tóquio. Ela era uma mulher pequena, sempre muito reservada, mas trabalhadora. Ela nunca reclamava, nunca pedia nada. Eu sabia que o trabalho era duro, mas aos poucos comecei a perceber que algo estava errado. Mamãe começou a voltar para casa com hematomas nos braços, pequenos cortes nas mãos. Quando eu perguntava o que tinha acontecido, ela desconversava. Dizia que era resultado de acidentes no trabalho, agulhas e tesouras mal posicionadas. Mas eu podia sentir a tensão em sua voz, a maneira como ela evitava me olhar nos olhos. Então, uma noite, eu a ouvi chorando em seu quarto. Fiquei na porta, ouvindo soluços abafados, sem saber o que fazer. Quando perguntei no dia seguinte, ela tentou sorrir, mas seus olhos estavam inchados e havia uma sombra em seu olhar que eu nunca tinha visto antes. Eu comecei a suspeitar que algo sério estava acontecendo e decidi ir até a fábrica onde ela trabalhava. Esperei do lado de fora até que o turno dela acabasse. Foi quando eu o vi pela primeira vez. Ele era alto, robusto, com um olhar cruel. Ele se aproximou dela e, mesmo de longe, pude perceber o tom ameaçador em sua voz. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas via o pavor no rosto da minha mãe. Ele a agarrou pelo braço e, naquele momento, eu soube. Ele se chamava Fujimoto e era o chefe de seção da fábrica. Mais tarde, descobri que ele fazia a vida da minha mãe um inferno. Ele a humilhava na frente de todos, jogava trabalho extra em sua mesa e, pior, ele a machucava. As marcas em seu corpo, o medo em seus olhos, tudo era obra dele. Ele a ameaçava, dizendo que, se ela falasse para alguém, ele a faria pagar de formas que ela nem poderia imaginar. Minha mãe tentou resistir, tentou manter sua dignidade,
mas o terror constante estava matando-a aos poucos. E eu não podia suportar isso. Eu precisava fazer algo. Não podia deixar que ele continuasse. Foi então que, numa tarde fria de outono, algo em mim mudou. Eu sabia que ninguém iria ajudá-la. A polícia não faria nada. Ele era um homem poderoso, influente. Não havia justiça para gente como nós. Então decidi que faria justiça com minhas próprias mãos. Eu ouvi histórias, rumores sobre práticas antigas, magias proibidas, formas de se vingar daqueles que faziam o mal. No começo, parecia loucura, mas quanto mais eu pensava, mais aquilo fazia sentido. Se ele podia usar sua posição para destruir vidas, eu usaria qualquer recurso para detê-lo. Decidi procurar ajuda, mas não a ajuda convencional. Eu me lembrei de uma velha livraria no distrito de Kanda, em Tóquio, onde rumores diziam que se podia encontrar livros sobre magia negra. Uma loja pequena, escondida entre becos apertados, com uma fachada de madeira desbotada. Eu entrei e o sino da porta soou como um aviso. O dono da loja, um homem magro e curvado, me olhou com olhos estreitos e penetrantes. Eu estou procurando por algo, eu disse hesitante. Sei o que procura, menina, ele respondeu quase sussurrando. Sem mais perguntas, ele desapareceu nos fundos da loja e voltou com um livro encadernado em couro escuro, sem título na capa. Este livro tem o que precisa, mas cuidado com o que deseja. Eu não hesitei. Paguei com o pouco dinheiro que tinha e corri para casa com o coração acelerado. Nas noites seguintes esperei até minha mãe dormir e me tranquei no meu quarto folheando o livro. Era uma coleção de rituais, encantamentos, fórmulas antigas de vingança. Eu lia com uma mistura de medo e fascinação. Encontrei o feitiço que parecia perfeito, uma maldição de desgraça e agonia. Mas não era algo simples, exigia sacrifício. E eu tinha que estar disposta a pagar o preço. Eu hesitei, claro, mas cada vez que olhava para o rosto machucado da minha mãe, a hesitação desaparecia. Eu sabia o que tinha que fazer. Na noite mais escura do mês, fui até um parque abandonado onde ninguém mais ia. Preparei o círculo de sal, como o livro instruía, e acendi velas negras ao redor. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Eu segurei uma foto de Fujimoto, que havia roubado do escritório da fábrica, e comecei a recitar as palavras em uma língua antiga, uma língua que eu não entendia, mas que parecia ressoar na escuridão ao meu redor. O vento começou a soprar, forte e frio, como se o próprio ar tivesse sido tocado pela maldade. As velas tremularam, quase apagando, mas se mantiveram acesas, emitindo uma luz fraca e vacilante. Então, eu senti uma presença, algo que não deveria estar ali, algo que me observava das sombras. Continuei a recitar o encantamento, sentindo uma dor aguda no meu peito, como se algo estivesse me rasgando por dentro. Era parte do preço, eu sabia, mas não parei. Continuei até que as palavras se tornassem apenas sussurros roucos, até que minha voz quase desaparecesse. E então, tudo ficou silencioso. Por um momento pensei que nada tinha acontecido, mas então senti um calor insuportável em minhas mãos. Olhei para a foto de Fujimoto e vi que ela estava pegando fogo, embora eu não tivesse trazido nada para acendê-la. Deixei a foto cair no chão, mas ela queimou até virar cinzas e o fogo se apagou sozinho. Eu sabia que o ritual tinha funcionado, mas não sabia como. Nos dias que se seguiram, ouvi rumores pela cidade.
Fujimoto havia adoecido. Uma doença estranha, algo que os médicos não conseguiam explicar. Diziam que ele gritava de dor, mencionando coisas terríveis que via quando fechava os olhos. Coisas que o assombravam. Algumas semanas depois, ele morreu, sozinho, atormentado. Dizem que seu corpo foi encontrado em posição fetal, com os olhos arregalados, como se ele tivesse visto algo que ninguém mais conseguia ver. Minha mãe nunca soube o que eu fiz. Ela parecia mais aliviada após a morte dele, mas uma sombra ainda permanecia em seu olhar. Uma sombra que nunca desapareceu completamente. E quanto a mim, eu carreguei o peso daquele feitiço por toda a minha vida. Porque, quando você mexe com forças escuras, elas cobram um preço. Mas eu não me arrependo, não do que fiz, porque às vezes, quando olho para o reflexo do espelho à noite, vejo algo atrás de mim, algo que nunca esteve lá antes. E então, eu sei que mesmo em sua morte, Fujimoto ainda está me perseguindo. Talvez ele nunca me deixe em paz. Talvez seja o preço que eu devo pagar. Mas o que fiz por amor. E faria de novo se fosse necessário.